Ô Marco, e também os teus bordões, pô, pra gente é muito marcante, não pra gente, né, mas pra uma galera, assim, o é rede, né, a da bola vadia, e de onde é que surgiu, né, esses bordões, tu sempre foi muito planejado, ou algum deles surgiu num improviso, como é que foi esses recursos aí que tu utiliza nos bordões, que são muito marcantes, né, porque a gente acha que os bordões numa narração são coisas muito características, né, que marcam um narrador. E a gente vê que são poucos que têm bordões tão marcantes como o teu, né? Tipo assim, os meus dois narradores, assim, que eu gosto muito, um dos mais, porque eu mais, quando falo em narrador de futebol, é Marco de Vargas e Silvio Luiz, porque tem os bordões mais marcantes, engraçados, né, e que me marcaram, de uma forma ou outra, me marcaram bastante. Pode falar. Não, e quem às vezes, o próprio Luiz Roberto antes não tinha o bordão, e aí ele criou, isso, né? Sabe de quem? Isso, tem narradores que começaram a criar bordões porque viram que, peraí, o narrador X, o narrador Y ali estão sendo lembrados por conta dos bordões. E o Marco de Vargas é uma máquina de bordões, né? Como foi isso? Foi planejado? Foi ao natural? Como foi a criação de alguns desses bordões? Olha, amigos, nem tantos bordões assim, mas alguns marcantes que saíram ao natural. O E-Rede eu fiz vários testes, porque existia um momento no Grupo RBS que havia um problema lá, e eu falo isso sempre quando me perguntam. Um problema não é exatamente um problema, mas havia um problema de uma conexão equivocada, assim, de reconhecimento de quem era quem. Por quê? Porque naquele tempo lá, o Gustavo Manhago, que hoje está na Rádio Gaúcha, ele trabalhava também no Grupo RBS, narrando para o Premier, para a TV Com, para o Sport TV, e muita gente achava que o timbre de voz era parecido para narrar. E eu, poxa, eu quero ser reconhecido também. O Gustavo está mais tempo do que eu fazendo isso aqui em televisão, quero que as pessoas reconheçam o Marco também. E aí eu passei, vou colocar um bordão na hora do gol, que vai ficar diferente da forma como o Gustavo narra, e aí vão passar a reconhecer, relacionar com o Marco Bordão. Comecei a testar, tá na rede, rede, não gritava gol, só falava rede, etc e tal, até chegar no rede. E passei a usar isso como ponto final para o gol. Rede e depois o gol. E aí realmente criou o efeito da conexão com a marca Marco de Vargas. Realmente funcionou para o que eu pretendia. Então foi uma coisa planejada, isso de colocar no gol um bordão específico para me diferenciar, para a pessoa entender que aquele era o Marco e não era o outro narrador. Mas as outras questões que vêm, eventualmente, uma vez eu falei do efeito procurante da bola, quando faz uma curva que vai caindo em cima ali do gol, e eu passei a utilizar isso porque eu gostei especificamente, e quando bate na trave, eu falo trave, em vez de falar na trave ou alguma coisa assim. Mas algumas coisas que eu passei, do nada saiu, e eu falei, não, isso aqui eu gostei, eu vou começar a usar mais. Às vezes as pessoas nem gostam tanto daquilo, você gosta e passa a utilizar. Eu entendo que isso que vocês falaram também é um processo natural. Alguns narradores que não utilizavam bordões em demasia passaram a utilizar sim, porque viram que um público mais jovem estava chamando a atenção deles por outros narradores, essa questão do uso dos bordões. Isso tem bastante, mas eu falo assim, a questão lá da bola vadia tem uma explicação para isso. Não foi assim uma coisa que eu pensei em usar. Isso me remeteu a um colega antes da transmissão desse jogo. Esse jogo foi na Arena, foi do Grêmio com o Libertad, quando eu falei isso. Foi aquele gol lá do sufoco, né? Estava no final do jogo, 0-0, estava complicado para o Grêmio, era mata-mata, Libertadores, primeiro jogo em casa, ia decidir no Paraguai, e aí o jogo estava enrolado, difícil, complicado, e antes do jogo, eu passeando ali pela Arena, eu vi lá aquelas gravuras com os campeões mundiais. E lá estava o Mário Sérgio, falecido, saudoso Mário Sérgio. E eu lembrei do Mário e dos colegas que se foram naquela tragédia da Chapecoense. O Mário estava lá e o Paulo Júlio Cleman também, meu colega comentarista, também estava. E antes do jogo eu vi aquilo e me mexeu um pouco comigo, antes daquele jogo. E o PJ, o Paulo Júlio, ele usava esse termo bola vadia bastante nos comentários dele. Muito. E eu fiquei com aquilo na cabeça, ter lembrado dos colegas, vendo a figura do Mário lá, antes de entrar na cabine, e usei isso no jogo.
Foi assim que eu usei. Porque foi uma coisa que foi marcante para mim, foi emocional de ter visto aquilo, ter lembrado dos colegas que se foram naquela tragédia, e eu usei isso na transmissão. Lembrei do PJ, meu colega, e usei. Foi assim que saiu. E foi marcante porque eu expressei ali, e eu gosto muito de ser um cara muito natural, então abandono às vezes a técnica para narrar. Então, o Marco grita pra caramba, quando eu me emociono, quando eu me envolvo, eu grito mesmo, não tô nem aí, como se estivesse gritando em casa quando eu tô ali, berrando por um jogo, quando tô assistindo, me envolvendo com ele, a mesma coisa. Isso é se envolver com as coisas, e aí, por vezes, você tem que abandonar a técnica assim, porque é muito chato ser muito técnico. É verdade. Ser ali, né, um cara impassível, compassivo demais, você tem que se envolver com as coisas. É verdade. A gente se envolve com as coisas. E é muito mais gostoso quando você se envolve. E foi por isso, tá? Então, ali eu me envolvi, eu usei um fator emocional que estava me marcando por ter tido contato com aquela gravura e a memória dos meus colegas, passei isso para a narração e me envolvi com o momento. E usei aquilo ali, virou uma espécie de bordão, não era o propósito, não foi planejado, saiu com espontaneidade no improviso. E geralmente eu faço isso mesmo, me envolvo e essa autenticidade ao me envolver gera esse improviso que por vezes parece que é um bordão, mas é o envolvimento que você tem de colocar a alma naquilo ali. Tem que colocar a alma. Se não colocar a alma, não tem graça. Fala. Não, inclusive a torcida do Grêmio também gosta muito da tua narração, também por esse envolvimento que tu tem na narração. Tu torce, parece estar torcendo quando tu grita um gol, tu fala com muita ênfase, então tu parece estar transmitindo um torcedor narrando, não que tu seja torcedor do Grêmio, mas tu narra com muita emoção, muita força. E digo mais, tu falou em alma, né? Falou em alma copeira e tudo mais. Eu tenho certeza que tu ajudou a popularizar o fato do Grêmio ser copeiro. Porque tu sempre falava, o Grêmio de alma copeira. Isso ajudou. Olha, e digo mais, eu acho que tu ajudou a criar esse canal. Porque, Papo Copeiro. O Papo Copeiro. Porque a gente, quando a gente criou, a gente pensou, o que o Grêmio é? Copeiro. Então o Papo é copeiro. O que é marcante pro Grêmio, é um adjetivo que é marcante pro Grêmio, é o copeiro. Aliás, então tu ajudou. Gosto do copeiro como vocês escrevem, que é o copeiro, não é copeiro. Isso, exatamente. Sem o I. Isso, o fato de tu conhecer tanto também o Grêmio, porque tu é daqui, te ajudou também nas narrações, né, Marco? Bem, eu costumo, como eu gosto de futebol e acompanho há tanto tempo, eu faço um estudo muito grande a respeito das coisas que me interessam de vários clubes, é fato. O fato de ser gaúcho, sim, ajuda muito, de conhecer o torcedor, saber como é o comportamento das pessoas, saber o que as pessoas esperam daquilo, facilita bastante. Mas é uma característica que eu tenho com tudo que eu vou narrar também. Com o Grêmio em especial, eu tenho algo muito forte comigo, que é a presença da minha mãe. A minha mãe foi uma gremista fanática. Ela era... Quem conhecia futebol na minha casa, de fato, não era meu pai, era minha mãe. Sabia muito, qual que é o nome da tua mãe? Irene. É falecida, tá? Dona Irene fica na memória. Então, aliás, memória que nunca se apaga, né? Porque ela foi quem me deu o caminho para gostar de futebol. Que legal. Mas então, o Grêmio, ele me remete muito à memória de infância com a minha mãe, escutando o jogo de futebol, e eu comecei a escutar jogo de futebol, ouvindo ela, né, reclamar do Grêmio sempre, né, porque ela brigava com os comentaristas, com os narradores, ouvindo rádio, aquela coisa toda, era muito divertido, e isso me marcou muito na infância. Meu pai era colorado e a minha mãe era gremista, eu tinha essa dualidade, mas meu pai não se ligava muito de futebol, não, o negócio dele era só brincar, era só zoeira, a minha mãe zoar a tua mãe. não tinha zoeira com ela, não, o negócio dela era sério, entendido, brigava, discutia, vai estar errado, não tem que jogar fulano na meia direita, é o fulano, esse não tá aproveitando esse cicrano, é um burro e não sei o que tem. A minha mãe era dessas aí, brigava. Esse comentarista tá maluco, não é assim, fulano não vai jogar bem ali, tem que colocar o fulano, cicrano, beltrano, e assim era. Nossa! Mas é isso, o fato de conhecer também público do Rio Grande do Sul, o público gremista facilitou, mas essas narrações específicas de alguns jogos importantes do Grêmio na Libertadores, elas me deram a oportunidade de experimentar coisas novas também. Essa forma de narrar um pouco mais visceral, ela veio com o tempo, porque antes eu não experimentava tanto assim, porque ficava limitado àquilo que o gestor espera de você.
Você tem uma diretriz. Às vezes você não pode se soltar tanto. Não é como agora. Agora, eu falo recentemente, nos últimos, sei lá, 5 anos. Nos últimos 5 anos, liberou um pouco a forma assim, mais descontraída de fazer, mais assim, mais assado. Antes não era assim. Você até tentava ser um pouco né, solto, mas aí vinha o gestor e dizia, não combina com você. Você tem uma postura assim, você não pode ficar de gracinha, não. E aí você fica limitado, você tenta se soltar, colocar mais energia, um pouco de humor, né? Soltar um pouco ali, ter jogo de cintura. E eu sou um cara, por mais que tenha uma voz grave, seja sério, eu gosto de uma coisa mais descontraída, eventualmente. Gosto, eu acho divertido, acho que o futebol permite isso, e o futebol não é, ele tem uma parcela de jornalismo, tem, mas ele é entretenimento, né, na sua essência. É isso aí.